Obrigada pela presença de vocês. Meu nome é Erika Cavalcante e, como o professor Marcelo já apresentou, o título do meu projeto é O Processo de Aprendizagem do Cotidiano na Construção do Turismo na Orla Marítima de João Pessoa, um olhar à luz do paradigma da sociedade, tendo a orientação do professor Marcelo Dias. Então, nesse projeto, nós estudamos as organizações com uma perspectiva dinâmica e processual nos chamados processos organizativos. E aí as organizações cujas luzes desse trabalho se voltam se trata de turismo. Por que o turismo? Dentre outros motivos, porque ele é considerado um fenômeno social e econômico que vem tendo um crescimento expressivo ao longo dos anos. Além disso, para a gente ter uma ideia, ele é um dos principais geradores de divisas para países em desenvolvimento. Ele marca potência similar aos preços de exportação de carne, de petróleo, de produtos alimentícios, entre outros. E aí, sabendo da importância do turismo, nós fomos tentar conhecer melhor o que é esse fenômeno. E aí a gente percebeu que há uma imprecisão na conceituação, na literatura, e vimos que alguns autores colocam o turismo como uma indústria dentro do setor de serviços, outros colocam como um produto final, e ambas essas noções estão atreladas à condição de deslocamento de pessoas. Mas será que o turismo é só isso? Ele só acontece se houver efetivamente o deslocamento de pessoas? Então, John ele critica essa visão hegemônica de que o turismo ele só acontece com o deslocamento de pessoas, essa visão unilateral. Para ele, o turismo é um fenômeno complexo e eminentemente social. E aí, a partir disso, desse quadro, a gente faz algumas reflexões de cunho ontológico, buscando conhecer o que realmente é o turismo, quais são os elementos importantes do turismo e o que consente o turismo ser o turismo. Bom, para melhor compreender esse fenômeno, para analisar melhor esse fenômeno, a gente foi ao encontro de abordagens que realmente vislumbrem a dinamicidade e os diversos olhares sobre esse fenômeno e identificamos que práticas sociais se tornam a base para o turismo, que ele pode representar um importante gerador de conhecimento, tanto econômico quanto social. E para que o potencial de aprendizagem, de conhecimento, ele possa ser gerado, disseminado na manutenção dessa prática, a aprendizagem ela tem um importante papel. Por isso, de forma alinhada, de forma congruente, a gente apresenta a abordagem sociológica da aprendizagem. Essa abordagem é estudada e nesta abordagem o indivíduo ele é considerado um ser social e sua aprendizagem ela acontece de forma entrelaçada nos processos organizativos cotidianos. Além disso, nós também estudamos o conhecimento organizacional, o conhecimento, e a gente acredita que o conhecimento ele tem contribuições da estética, ou seja, nós acreditamos que o indivíduo ele pode aprender por meio dos sentidos. Bom, a partir desse panorama que a gente tratou, a gente chega à ideia de que o turismo é considerado um fenômeno que ocorre por meio da aprendizagem, dos processos organizativos e da textura organizacional, que é a relação entre os elementos humanos e não humanos. E esses elementos, eles podem caracterizar um determinado espaço como turístico. Por falar em espaço turístico, qual o espaço turístico a ser estudado aqui nesse projeto? A Orla Marítima. Por que a Orla? Por que a Orla foi eleita? Bom, pela sua importância para o turismo nacional. O turismo predominante, que predomina é o turismo de sol e mar. E a Orla ela é tão importante, e para se ter uma ideia, nos períodos de 2003 a 2013, houve um investimento de 355 milhões em investimentos estruturantes para as orlas de todo o país. E aí além disso, ele é um espaço de interesse para múltiplos atores sociais, seja esse interesse comercial, econômico, social, ambiental, entre outros. E aí, esse quadro, tanto da importância quanto desse interesse desses diversos atores, eles foram base, eles motivaram ao governo federal a criar o projeto de gestão integrada da Orla Marítima, que é comumente conhecido como Projeto Orla, que ele tem a condição do Ministério do Meio Ambiente, da Secretaria de Qualidade Ambiental nos Assentamentos Urbanos, da Secretaria de Patrimônio da União e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Bom, esse projeto, ele visa a disciplinar o uso e a ocupação da orla marítima considerado um bem do povo, ou seja, um espaço coletivo. E aí, a necessidade de disciplinar esse uso e essa ocupação se dá em virtude de quê? De que existem diversos conflitos de interesse em relação justamente a esse uso e a ocupação da orla.
baseado em Nocamo, nós elencamos aqui alguns dos conflitos, como, por exemplo, implantações irregulares, construções de condomínios, implantações, edificações, assentamentos urbanos, que podem ocasionar possíveis danos, né, para esse espaço, como dificultar a acessibilidade, obstruir o sistema viário, sombrear a faixa da areia, dificultar a circulação do vento, prejudicar ecossistemas frágeis, enfim, dentre outros. E aí esse quadro de conflitos, ele foi base para a criação do Comitê Gestor Orla, que compõe o plano de gestão integrado para a faixa da orla. Esse plano, ele visa a participação simétrica de todos os atores da sociedade civil, ou seja, todos, para que eles possam contribuir de forma efetiva, né, contribuir e intervir nesse processo. E essa participação, ela ocorre por meio da representação. Inclui desde população tradicional, pescadores, ribeirinhos, marisqueiras, inclui população baixa renda, poder público, ONGs, enfim, todos os atores. E aí, voltando aos dados da Orla, no Brasil, nós possuímos mais de 8 mil quilômetros de orla, que ela perpassa aproximadamente 400 municípios. E aí a atividade, como eu já falei, como já mencionei, a atividade turística no país, ela desemboca principalmente no segmento de sol e praia. E as praias, elas podem ser consideradas como um atrativo motor, né, fundamentalmente na nossa região, aqui no Nordeste. E tanto é que a Fundação de Turismo Integrado do Nordeste, ela indica que essa é a região que mais recebe turistas domésticos e que a categoria Praia e Resorts aqui no Nordeste é a mais procurada. E um dos motivos colocados se trata justamente disso, do posicionamento geográfico, que o Nordeste é banhado em grande parte pelo Oceano Atlântico, formando lindas praias tropicais. E aí, dentre os 9 estados que integram o Nordeste, essa região, a gente destaca a Paraíba, porque pela importância, pelo crescimento que a atividade turística na Paraíba está tendo. E João Pessoa, que é a capital da Paraíba, ela se encontra na lista dos 65 destinos indutores do turismo em todo o país. Esses são dados do SEBRAE, de 2012. E aí a cidade, ela possui 723.514 habitantes, dos quais 15 mil atuam no setor de turismo. E aí a gente percebe que o turismo, a gente já começa a descaracterizar a ideia de que o turismo envolve só deslocamento. A gente vê a complexidade do turismo, né? Por aí, pela quantidade da população que atua nesse setor, a gente percebe a complexidade desse fenômeno. E aí, o objeto de estudo desse projeto é a Orla Marítima de João Pessoa. E aí, dentre os motivos, 3 pontos eu coloquei aí para justificar a acessibilidade, porque ela é uma representação de organização a céu aberto, ou seja, não encontrarei na orla nenhum gestor que vai obstruir minha pesquisa, né, não vai ter nenhum embarreiramento. O acesso a esse espaço é livre, assegurado pela Constituição, né, o artigo 20, e também assegurado pelo artigo 99 do Código Civil, né, pela Lei 10.406 de 2002. Enfim, para que essa pesquisa ela seja realizada, o que vai acontecer? A minha participação nas reuniões do Comitê Gestor Orla, local, importante mencionar, e visitas à Orla, para compreender a percepção dos atores sociais que integram 4 grupos de utilizadores desse espaço, que são os moradores, os turistas, incluindo a modalidade de excursionistas, que vem bastante, principalmente das cidades vizinhas, dos estados vizinhos, comerciantes, agentes da economia formal e informal, e os membros dos órgãos de preservação e ONGs. E a compreensão e a análise desse estudo, desse espaço, na realidade, se encontra calçadas em 2 distintas ações. Inicialmente, vamos identificar como ocorre a gestão e o planejamento das ações voltadas ao uso da orla. Em seguida, vamos analisar como os atores sociais aprendem, na sua prática cotidiana, a utilizar a orla para os diversos fins identificados. E aí a abordagem a ser utilizada é a socioprática, como utilizada até colocada no título do trabalho. E aí, a partir de todas essas considerações que eu fiz até aqui, a questão de pesquisa que emerge é a seguinte: como as ações do Comitê Gestor Orla, de João Pessoa, elas influenciam na construção do cotidiano, assim como na aprendizagem das práticas de uso turístico desse espaço. Como objetivo geral, iremos analisar como as ações do Comitê Gestor
influenciam na construção do cotidiano, assim como na aprendizagem das práticas de uso turístico desse espaço, à luz do paradigma da socioprática. E para nortear o alcance desse objetivo geral, temos os seguintes objetivos específicos, que é identificar projetos e ações desenvolvidas pelo Comitê Gestor voltados à prática do turismo na orla, identificar o conjunto de atividades que constituem o turismo como prática de uso desse espaço, identificar os elementos humanos e não humanos que influenciam direta e indiretamente na construção do turismo como prática de uso desse espaço e, por fim, interpretar, por meio da observação e registro, a relação entre a aprendizagem e os elementos humanos e não humanos na construção do turismo como prática de uso desse espaço. Bom, o referencial teórico desse trabalho encontra-se estruturado da seguinte forma. Inicialmente, nós apresentamos o desenvolvimento das teorias organizacionais e ainda a necessidade de estudar outras perspectivas dentro dos estudos organizacionais que emergiram e que, de certo modo, foram sendo negligenciadas. E tanto é que a gente apresenta, ainda dentro dessa grande sessão, um novo olhar sobre as organizações, e esse novo, entre parênteses, porque esse estudo, ele não é tão novo, ele foi cunhado, o termo que a gente utiliza é o processo organizativo, que vem do inglês organizing, em oposição ao organization, à organização. E esse termo organizing, ele foi criado por Carl Weick em 1969, ou seja, ele não é tão novo, e ele foi criado justamente para tirar essa ambiguidade, porque a organização é utilizada para quase tudo. Tanto é que no início do tópico anterior desse Organizações e Suas Perspectivas, a gente começa a trazer no dicionário o que se entende por organização, justamente porque a organização é utilizada para designar muitas coisas. E aí, para banir essa ambiguidade, surge esse termo organizing, para tratar de uma perspectiva mais processual, dos processos que realmente sustentam a organização. E como a organização desse estudo é o turismo, nós sentimos a necessidade de fazer algum resgate, na realidade, dessas perspectivas históricas e teóricas do turismo. E aí, nessa sessão, a gente mostra, a gente evidencia que viajar é diferente de turismo, que viajar ele é um fenômeno mais remoto e o turismo, como ele é hoje conhecido, ele é um fenômeno relativamente recente. E a gente aponta 3 passagens que contribuíram para a noção do turismo como ele é hoje conhecido, como, por exemplo, a invenção do Grand Tour, a organização dos pacotes de viagem por Thomas Cook, os pacotes de viagem, e a massificação da atividade que aconteceu, da atividade turística que aconteceu a partir da década de 50. E a gente mostra ainda que não há uma consolidação teórica nesse campo. Sim, e aí a gente parte para a apresentação das abordagens sociológicas do turismo, que está mais alinhada a essa noção de organizing, processos organizativos, e a gente mostra 3 paradigmas que muito têm a contribuir para os estudos do turismo, que é o paradigma da mobilidade, da performatividade e a teoria Torre. Na sequência, nós apresentamos os processos organizativos das práticas de turismo. Nessa sessão, todas as ideias anteriormente são concatenadas e o conceito de prática é apresentado. E a gente mostra ainda que para que a organização aconteça, para esse organizar aconteça, a aprendizagem ela assume um papel importante. Então, dentro desse quadro aqui, a gente apresenta de forma alinhada a abordagem da aprendizagem social. E aí, dentro dessa abordagem, a gente apresenta alguns conceitos, como da comunidade de prática, da participação periférica legitimada, dos currículos de aprendizagem e do discipulado. Enfim, aí seguimos pela apresentação da construção do conhecimento dentro dessa abordagem sociológica. Mostramos que organização do conhecimento e gestão, conhecimento organizacional e gestão do conhecimento são abordagens distintas. Mostramos ainda que, apresentamos ainda o conceito de conhecimento tácito, conhecimento explícito, conhecimento estético, conhecimento sensível, conhecimento prático, sensível, e esse sensível está atrelado a essa noção de estética. Na sessão seguinte, compreendendo o juízo estético, o gosto e a formação do gosto, nós apresentamos esses elementos, principalmente o gosto, como um elemento motor para que o indivíduo ele seja inserido em uma comunidade de praticantes. E esse quadro, essa aprendizagem está tudo apresentado de forma bem entrelaçada. Bom, nesse quadro, eu sintetizo os tópicos e os autores que embasaram a elaboração, os principais, na realidade, que embasaram a elaboração de cada tópico. E aí, Silvia Gerardi, esse daqui trabalho de Nicole Mirandella, é o que perpassa praticamente
procedimentos metodológicos. Para a realização desse projeto, a gente teve que nós recorremos à literatura para conhecer melhor esse tema proposto. E aí o enfoque desse projeto é qualitativo e a estratégia de investigação a ser utilizada